Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A gente vai ler até o 24. Podemos ler, irmãos? Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijemos, porque este meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Só até aí, em nome de Jesus. Me dê de presente sua atenção. Vou tentar ser bem breve. Eu sei que você já ouviu essa parábola várias vezes. Eu sei que você já ouviu pregações inúmeras sobre essa palavra. A parábola do filho pródigo. Mas eu quero extrair algumas verdades que o Senhor me revelou nessa palavra. Quem crê que o Senhor ainda revela a sua palavra para os homens, digam amém. Jesus conta uma sequência de 3 parábolas nesse capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu pesquisei a palavra pródigo, significa esbanjador ou gastador, aquele que gasta mais do que possui. Tem algum pródigo aqui? Espero que não, senão vai ser quebrado hoje. Amém? Mas o título da minha Bíblia aqui está escrito: a parábola do filho perdido. Havia uma família, assim conta o Senhor Jesus, 2 filhos e um pai que moravam num certo lugar. E um dia um dos filhos decidiu querer a sua herança e ir embora. Então, a herança pode ser dada em vida. Foi isso que aquele pai fez. Ele dividiu a herança no meio e entregou a parte que lhe cabia para o filho mais moço. Por que eu digo que é a parábola do filho perdido? Porque aquele filho, ele não se perdeu quando ele começou a gastar as coisas, o seu dinheiro lá fora. Ele não se perdeu quando ele começou a destruir tudo que ele tinha recebido do pai.
e destruído no mundo, gastado, vivendo dissolutamente. Aquele filho se perdeu quando ele decidiu viver longe do Pai. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: nós nos perdemos quando nós decidimos viver longe do Pai. Quem entendeu, diga amém. Você está liberado para você dar glória a Deus, para você louvar o Senhor, amém? Fica à vontade, só não pode conversar, tá? Porque a fé vem pelo e não pelo conversar, amém? Bom, aquele filho mais novo é o retrato da humanidade perdida longe de Deus. A humanidade escolheu se perder. A humanidade escolheu viver longe de Deus, longe do Pai. Aquele filho pensou consigo: foi a melhor coisa que eu fiz. Agora eu não preciso dar satisfação da minha vida. Agora eu não preciso mais dizer onde eu estava. Agora eu não preciso dizer o que eu estava fazendo. Agora eu não preciso dar contas para ninguém. Eu vivo agora sem limites, sem regras, sem responsabilidade. Agora eu vou viver sem zelar por um nome. Só que aquele filho esqueceu que longe do Pai ele fica sem a proteção do Pai. Aquele filho esqueceu que longe do Pai ele fica sem orientação. Aquele filho esqueceu que vivendo longe do Pai ele fica sem destino, sem rumo. Porque o Pai ele dá destinos e caminhos, direção. Você que é pai aqui, você que é mãe, você nunca falou assim: olha meu filho, vai por aqui, estuda desse jeito, faz isso. Você está dando caminho. E quem nunca falou: ah, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um engenheiro. Você está dando destino para ele. Quem está entendendo, diga amém. Os pais fazem isso. E Deus tem um destino para você, Deus tem um caminho para você. Mas quando nós decidimos viver longe dele, perdemos o nosso propósito, perdemos o nosso rumo, perdemos o nosso caminho e não sabemos aonde nós vamos. E quem não sabe onde vai, nunca chega a lugar nenhum. O seu lugar sempre foi ao lado do Pai. A Bíblia diz que aquele filho consumiu tudo, estragou com tudo, gastou tudo, arrebentou tudo que ele tinha ganhado do Pai. E quando nós nos afastamos de Deus e vivemos uma vida dissoluta, nós destruímos tudo que é de mais valioso que Deus nos deu, que é a sua família. O seu bem mais precioso que Deus te deu foi a sua família. Quando você decide ficar longe de Deus, começa a viver uma vida dissoluta, você como a primeira pessoa que começa a sofrer, além de Jesus Cristo, é a sua família. Quantos maridos choram por suas esposas vivendo dissolutamente? Quantas esposas choram por seus maridos vivendo dissolutamente? Quantos pais choram vendo seus filhos vivendo dissolutamente? Aquele filho mais novo é o retrato da nossa vida longe do Pai. Versículo 15. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olhe para mim, irmãos. Já tem
algumas semanas que essa frase está na minha cabeça: caindo em si. Cair em si. Perceba a frase daquele filho. Ele disse assim: quem tem uma Bíblia aí, diga amém. Vamos ler? Vamos ler. Está no versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olhe para mim. Sabe o que aquele filho fez? Quando ele caiu em si, ele se lembrou do seu pai. Ele se lembrou da misericórdia do seu pai. Ele se lembrou da bondade do pai. Ele se lembrou que o pai, ele era bom com os trabalhadores. Ele se lembrou que o pai alimentava pessoas que nem mereciam. Ele se lembrou que o pai dele abençoava pessoas que nem o queriam. Ele se lembrou que o pai dele era bom e ele estava morrendo de fome enquanto tinha comida dentro de casa. Ele se lembrou que o pai tem alimento bom dentro de casa. Ele se lembrou que havia regras, sim, dentro de casa, mas havia bênção também, e ele não viu isso quando ele decidiu sair do lado dele. Ele se lembrou que havia regulamentos, sim, dentro da casa do pai, mas também tem abraço, tem alegria, e ele não se lembrava disso. Aquele filho caiu em si, e cair em si é voltar para dentro. Cair em si, preste atenção para mim, cair em si é cair para dentro, é voltar para dentro. Sabe o que foi aconteceu quando aquele filho decidiu sair do lado do pai? É que ele ouviu as vozes de fora falando mais alto do que a voz que existe aqui dentro, que clama: Abba, Pai. Aquele filho se perdeu quando ele decidiu sair do lado do pai, quando ele ouviu as vozes que estavam fora dizendo: sai de casa, sai da igreja, sai, não ora mais ao Senhor, sai, esquece esse negócio de Jesus, vai para o mundo, vai beber, vai te drogar, te prostituir, que é isso que é bom. Ele deixou ouvir as vozes de fora muito mais do que as vozes de dentro. E cair em si é cair para dentro. Cair em si é voltar para dentro. E cair nunca é fácil, irmãos, porque cair dói. Cair, você se fere. Quando você cai, você se machuca. Cair em si é isso. Às vezes é necessário a gente se machucar para sermos curados. A dor faz parte do processo de cura. E aquele filho só se lembrou do pai quando ele começou a ter problemas. Irmãos, eu não tenho dúvida que essa crise que está acontecendo no Brasil, essa crise é para fazer a humanidade cair em si. Essa crise é para nós, igreja, cairmos em nós mesmos e voltarmos ao lado do Pai, voltarmos para a casa do Pai. Pode aplaudir o Senhor, então aplaude com vontade. Essa crise, irmãos, é para fazer nós voltarmos para dentro. Muitas das vezes nós não lembramos de Deus quando tudo está bem. Nós não lembramos de Deus quando o emprego é bom. Nós não lembramos de Deus quando tem dinheiro no bolso. Nós não lembramos de Deus quando o nosso relacionamento está tudo ok. Mas as crises nos empurram para Deus, fazem a gente cair em si. Diga para o seu irmão aí: a crise não é para te matar, é para fazer você cair em si. Para o outro lado, mais forte agora: a crise
não é para te matar, é para você cair em si. Agora aplauda o Senhor, você que está acordado. Aleluia. Olha uma coisa interessante. O filho se lembrou do que o pai fazia. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é pai e mãe aqui? Sabe, irmãos, tudo que você faz dentro de casa, você está criando dentro dos seus filhos, sem você perceber. Se você é violento dentro de casa, é violenta dentro de casa, vai criando violência dentro dele. Se você fala palavrão dentro de casa, você pode ter certeza que você, sem perceber, está criando dentro dele, ele fala palavrão mais tarde. Se você é grosseiro, fala Jeová. Se você é grosseiro dentro de casa, sem você perceber, você está criando dentro dos seus filhos grosseria. Aquele jovem, ele viu ele se lembrou do que o pai fazia. Se nós somos amáveis, justos, cordiais, se nós oramos ao Senhor, se nós lemos a Bíblia dentro de casa, você pode ter certeza que no momento da crise, os nossos filhos vão se lembrar do que nós estamos fazendo dentro de casa. Só um alerta para você pensar. Como é que está sendo o teu procedimento dentro de casa? Aquele filho caiu em si. Ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso que ele estava ensaiando para falar. E levantando-se foi para o seu pai. Agora eu quero que você entenda mais uma coisa. Quando você decidir voltar para o Pai, quando você decidir voltar para Deus, enfrente as dificuldades do retorno. Porque talvez poucas pessoas possam prestar atenção nesse momento da parábola. No início ele estava com grana. Depois ele estourou tudo. Ele começou a passar o quê? Passou o quê? Fome. Ele tinha dinheiro? Não. Começou a passar. Quando você está com fome, que você tem dinheiro, você resolve, né? Não. Mas quando você está com fome sem dinheiro, aí o negócio fica difícil. Tanto é que ele queria comer a comida do porco, tanta fome que ele estava. E o que é pior, ninguém lhe dava nada. Acho que nem o porco deixou de comer. Ele, de alguma forma, ele voltou para casa. Eu não sei como, porque um cara com fome, sem dinheiro, num lugar longe, eu não sei como, irmãos, mas ele chegou de volta à casa do Pai. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou nesse lugar, mas o que eu sei é que você tem que enfrentar as dificuldades de voltar para o lado de Deus, de voltar para o lado do Pai. Quem entendeu, diga amém. Se esforce, irmão. Amém. O Pai te quer de volta. Humanidade, o Pai te quer de volta. Versículo 20. E levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O Pai te quer de volta, com todo amor. Deus não vai te perguntar o que você fez com tudo que Ele deu. Deus não vai te cobrar o que você estourou, tudo que Ele te deu, a família que Ele te deu que você destruiu, os bens que Ele te deu, Ele não vai cobrar. As consequências acontecerão,
Deus não quer saber do teu passado, Ele quer saber que Ele quer te dar uma nova chance. Mas tudo isso parte de você cair em si. Hoje é um bom dia para a gente cair em si. Hoje é um bom dia para a gente voltar para a casa do Pai. Na casa do Pai tem pão. Na casa do Pai tem cordeiro, novilho cevado. Na casa do Pai tem abraço. Na casa do Pai tem beijo. Na casa do Pai tem segurança, tem conforto, tem comida boa. O que precisamos é tomar uma atitude de fé e voltar para Ele, arrependidos, dispostos a viver de acordo com as leis do Pai, dispostos a viver ao lado do Pai, mesmo com as dificuldades. Ele está te esperando, que possamos cair em nós mesmos. Caia em si e volte para o lado do Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica em pé, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte aí.